Meu nome é Thiago Pereira, boa noite, primeiramente, sou prefeito. Antes de começar a entrevista, eu gostaria de agradecer a oportunidade de você estar concedendo isso pra gente, tá? E lembrar que a gente está sempre percorrendo o seu trabalho e a evolução da cidade em si. Vou passar para minha colega aqui, que ela vai fazer a primeira pergunta, para dar continuidade na entrevista. Bom, o senhor postou no seu site do Facebook que o senhor vai estar pretendendo criar a clínica para os dependentes químicos. Essa informação está correta? Nós estamos lutando para criar uma clínica metropolitana, porque é de alto custo, ela se resolveria com uma ação conjunta, até porque se você fizer uma clínica na cidade e ela entra no Sistema Único de Saúde, ela acaba tendo que atender toda a região da Baixada, o que eu ia onerar demais a comunidade praia-grandense. Então, a minha proposta que eu levei ao governo do Estado, ao governador, é de uma associação entre as 9 prefeituras, o Estado e a União, na construção de uma unidade de internação hospitalar para dependentes químicos. Essa internação, obrigatoriamente, tem que estar anexa ao hospital. Então, eu levei ao governador a proposta de que a gente faça uma ampliação do Hospital Irmanduz para recepcionar essa futura clínica de dependentes químicos. Essa é a minha prioridade de governo no sentido da internação para dependentes químicos. Mas não é tudo. A gente tem que fazer outras ações governamentais no sentido de você avançar no combate à questão da droga. Ok. Seu prefeito, já a previsão de quando vai iniciar as obras? Não, ainda não, ainda tem que estar na fase de negociação, de você arranjar recursos, você ter certeza. Porque o problema não é a construção, o problema começa com o custeio. E uma unidade dessa, para internar em torno de 150 a 200 dependentes químicos por mensal, ela vai demandar muito recurso de custeio. Então, é fechar a equação da manutenção dela, é abrir e ela continuar aberta. Para isso, a fonte de receita, ela tem que ser muito bem estruturada para que ela fique em pé, bem no popular. Ok. Segunda pergunta. Bom, como o senhor já disse, a clínica metropolitana ela tem que abranger as cidades vizinhas. O senhor falou que vai aceitar mais ou menos de 250 pessoas por mês ou pretende aumentar por enquanto? A gente estima que o número de internações mês seja em torno de 200 a 250 mês, né? Que é o que a gente acha que está dentro de padrões normais da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que trabalhar num planejamento de ter uma clínica que tenha capacidade de internar essa média mensal, né? O que vai levar um volume de internação aproximadamente de 2.000 por ano, porque 45 dias. Então, se a gente conseguir 2.000 internações anos, a gente já está fazendo um bom trabalho no sistema de internação. Seu prefeito, no caso, você acredita que a criminalidade aqui na Praia Grande, ou seja, na região do Estado em geral, ela está sendo por causa do excessivo a droga, o pessoal está usando muita droga por causa disso? Um grande componente da violência, principalmente, é a droga. Hoje você tem 4% da população dependente química. 4% de uma população, no caso da Baixada Santista, tem 1.600.000 pessoas. Você está falando que hoje, em torno de 32 mil pessoas, vai dar 64 mil pessoas que são dependentes químicos. Todo dia ele precisa consumir droga. E a mais barata de todas, que é o crack, custa em torno de R$10 por dia de consumo, R$5 a 10. Se você fizer essa conta, ele no fim do mês tem que ter em torno de 300, 400 reais para consumir droga. Porque droga não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, é todo dia eu consumo. A renda familiar brasileira não permite que alguém gaste 400 reais por mês de droga. Ele só tem um caminho. Primeiro ele começa a vender as coisas que estão em casa, começa a furtar e roubar os parentes, e lá na frente ele começa a ir todo dia para a rua fazer uma paradinha. Levar uma corrente, levar um relógio celular, um relógio, um celular, e aí acaba acontecendo o que a gente não espera, que é a morte. Um dos maiores responsáveis por esse estímulo é o receptador. O receptador que a gente fala é o cidadão que se acha naquela lei do Gerson. Poxa, acabei de comprar um iPhone por R$200, eu sou esperto. Ele não perguntou que a esperteza dele pode ter tirado a vida de alguém. Entendeu? E que estimulou o aumento da criminalidade, que possivelmente a vítima seja um primo, um tio, uma mãe, uma irmã. A receptação é um incentivo à criminalidade. O dia que tiver todo mundo consciência disso e não comprar mais nada equivocado, no dia seguinte vai baixar bastante.
que a oportunidade faz o ladrão. Entendi. Bom, considerando que a educação pública da base no município de Praia Grande apresenta tão bons índices, é possível que isso apresente uma contradição? Ou seja, um índice de violência, roubos, furtos, estragos de drogas, consumo de drogas não deveriam cair diante de ensino de boa qualidade, já que a formação do cidadão começa na boa educação de base? Parece uma contradição, mas existe uma coisa que a educação não substitui: família. E aquilo que eu falei na reunião ali, na minha fala. A família, as mães e os pais, têm uma percepção de que entregar o filho na porta do colégio vai ensinar ele a comer, vai ensinar ele a dormir, vai ensinar português, geografia, história, matemática, conhecimentos gerais, e vai ensinar ele a também a respeitar os outros. Não. Nós, o homem é um ser humano, é um animal. Ele tem como espelho a sua família. Ele é um produto do meio onde vive, né? E automaticamente o seu meio onde vive é o meio com quem convive. Então, se você tem uma família desajustada e desestruturada, você vai ser desajustado e desestruturado. Se você convive com gente lá fora que não deve adequadamente, você vai acabar assimilando as coisas erradas desse meio que você vive. Então, a primeira coisa, se a família está ajustada, ela permite que você não vá se envolver com coisa errada na rua. E aí vai produzir um ser humano mais equilibrado. Então a educação não vai substituir uma coisa que é importante. Deus criou a família. E ela não pode, no processo educacional, do sentido mais amplo da palavra, jamais poderá ser substituído pela escola. Isso é insubstituível. A mãe espelha para a criança, né, futuro adolescente, o amor. O pai, a retidão e o respeito, que são base da construção do comportamento ético de um cidadão. Senhor prefeito, para finalizar a nossa entrevista, você poderia fazer uma sucinta definição da Praia Grande hoje? O que o senhor pretende fazer no futuro? Sucintamente, eu acho que a cidade avançou bastante na solução dos seus problemas, mas uma dúvida é que eles vão continuar aparecendo, porque há uma evolução constante, né, social. Eu acho que a gente, no todo no Brasil, tem regredido nessa questão da discussão da sociedade que nós queremos ser, porque nós não podemos ser uma sociedade quantitativa, né, no sentido de mais escola, mais isso, mais aquilo só, mais qualitativa, no sentido de sociedade com melhor qualidade, com mais percepção, qual é o sentido da cidadania que nós queremos ter. Eu acho que nesse caminho que eu espero é tentar, nesse retorno à prefeitura, a gente fazer a sociedade pulsar e discutir essa questão da cidadania, é fundamental. A cidadania é a única forma que você faz com que você enfrente todos os problemas que possam vir aí pela frente. Cidadania é a instrumentalização do guardião dos direitos e das obrigações do cidadão. Prefeito, para finalizar, essa audiência de hoje é o pontapé inicial de uma série de discussões que abrange a questão da droga no município? É um pontapé inicial. Eu acho que o grande defeito da gente é que a gente começa uma ação e ela termina no dia que você acabou um seminário dele. Isso não pode acontecer. Por isso que eu acho que vai valer algumas reuniões consecutivas até para que você crie instrumentos que se perdure. Aquilo que eu falei agora. A partir do momento que você instrumentalizar a sociedade com uma participação responsável, ela vai ser guardião dessas ações que possam necessariamente ter que ser feitas ao longo da existência dessa sociedade. O bastão tem que ser passado para outras gerações, mas o bastão passado com aperfeiçoamento, não a bucha de canhão que a gente fala no popular, né? As coisas andando para trás. Eu acho que esse é o problema. Como é que instrumentalizar a sociedade? Nós viemos ao mundo para aperfeiçoar o nosso espírito e a nossa relação humana.